Olá, então vamos falar sobre 3 dicas imprescindíveis que ajudam muito no emagrecimento. São 3 dicas que a psicologia pode nos oferecer em termos de posicionamento com relação ao alimento ou a forma de cuidar da alimentação. O programa Pense Magro ele foi desenvolvido inicialmente pela doutora Judith Beck, uma psicóloga americana, que ela é autora do livro Pense Magro. E ela fala que 3 estratégias são imprescindíveis para que a gente possa estar se alimentando de uma forma mais consciente, mais assertiva. Então eu elenquei aqui 3 formas de lidar com a alimentação que vão fazer muita diferença no nosso dia a dia. Então vai lá. Uma das dicas é: pense antes. Como assim, Tânia? Pense antes. Sempre que a gente vai em algum evento, vai, por exemplo, fazer uma alimentação diferente, vai num aniversário ou vai num casamento, eu sugiro que a gente se programe antes. De que maneira eu vou me alimentar? Quanto eu vou comer? Que estratégia que eu vou ter para lidar com a vontade de repetir, por exemplo? Como é que eu vou me preparar para ir para um lugar que a oferta de alimento vai ser bem diferente do meu dia a dia? Então, se eu pensar antes, eu posso já me precaver com alguma dificuldade que eu possa ter. Por exemplo, a doutora Judith diz que pensar muito sobre eu vou comer, não vou comer, vou comer, não vou comer, eu acabo comendo. Então, talvez o mais difícil é você já tomar a decisão. O que vai comer e quanto vai comer. Então, quando eu penso antes, eu já elenco uma forma mais assertiva de agir, porque eu já tomei a decisão. Então, isso naturalmente já vai me acalmar, já vai me fazer lidar de uma maneira diferente com a exposição de alimentos. Da mesma maneira, pensar antes da refeição pode ser que eu esteja em casa e eu vou pensar antes, então, o que eu vou fazer de almoço, se eu sou uma dona de casa ou eu mesma cozinho. Se eu almoço fora, eu também já posso pensar antes que tipo de alimentos eu vou comer. Eu gosto de pensar numa decisão que envolva pelo menos um tipo de carboidrato, né? Uma proteína de qualidade e bastante verduras. E isso eu encontro facilmente em qualquer restaurante. Ou se eu vou cozinhar em casa, não é difícil, né? Eu preparar um tipo de carboidrato, uma proteína, né? Que seja uma carne e uma variedade de saladas. Mas eu só vou conseguir ser assertiva se eu pensar antes. Será que eu tenho 3 tipos de salada em casa ou a minha geladeira está vazia? Então, quando eu penso antes, eu já decido o que eu vou fazer para o meu almoço, o que eu vou fazer para a minha janta. E aí eu já tomo a decisão e fica resolvido. Porque se eu deixar para chegar em casa, quando eu estou cansada do trabalho, mais difícil é tomar uma decisão do que fazer. Às vezes eu já posso ir buscando um alimento que está ali mais fácil, mais perto de mim, um alimento mais rápido, e aí eu corro o risco de cair na tentação de comer pão, por exemplo, todos os dias, ou uma quantidade de carboidrato muito maior do que eu planejo. Então veja que esse pensar antes significa eu também me organizar para as refeições, me organizar para os meus lanches. Se eu, por exemplo, vou sair de casa, vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro fora, então é interessante que eu também consiga pensar antes que lanches que eu vou estar levando, né? O que eu vou levar para o meu trabalho? Eu já vou levar uma fruta de casa? Já vou levar, de repente, um ovo cozido? Vou levar a minha garrafinha d'água? Que estratégia que eu vou ter? De repente eu vou levar um queijo magro, uma fatia de queijo magro para comer com a minha maçã à tarde, né? Então perceba que se eu penso antes, eu me planejo. Não importa se é para ir numa festa, se é para ir numa confraternização, ou se é para passar o meu dia a dia em casa, né? Ou se é para eu sair de casa e ir para o trabalho e ter pensado antes sobre as minhas refeições. Então essa dica, pense antes.
pense antes de sair de casa, pense antes de iniciar o dia. Como é que eu quero levar a minha alimentação hoje? Se eu deixar para pensar no trabalho, talvez eu não tenha tempo e energia mental para me preparar, tá? Então faz muita diferença. Pense antes da tua semana. Quem sabe um caderninho para programar o que vai fazer, como vai se alimentar nos 7 dias. Pense antes, vou ter um final de semana festivo, tenho aniversário para ir, tenho confraternização, enfim. Quando eu consigo pensar antes, eu consigo me organizar melhor. E aí eu já aproveito o gancho para a segunda dica, né? Que é uma segunda ideia, um segundo posicionamento que eu posso ter com relação, então, à minha alimentação. Uma segunda estratégia, né? Que é prepare o alimento com vontade, prepare as tuas refeições com amor. E isso significa você providenciar antes o que você precisa. Então tem a ver com a organização. Mas se eu for fazer um sanduíche, que eu faça ele da forma mais atrativa possível, que eu coloque o máximo de salada ali. Diferente do que eu fazer de qualquer jeito, não é? Agora, de repente, se eu tirar o tempo de lavar o alface, cortar o tomate, eu tenho um pepino que pode ficar bom. De repente eu posso ralar uma cenoura junto, isso pode dar um sabor diferente. Então, preparar os alimentos faz muita diferença. Eu costumo dizer, né, no programa Pense Magro, que a alimentação ela tem que ser saborosa, tem que ser gostoso e tem que ser leve. Como é que eu vou comer um alimento e me sentir satisfeita se eu olho para ele assim, tenho que comer isso hoje? Esse tem o que é como se eu não tivesse um apetite ou eu não tivesse uma real vontade de comer, entende? Então preparar o alimento com amor vai fazer toda a diferença. Se for para fazer uma sopa de legumes, que seja a sopa mais saborosa que eu possa preparar, que eu faça isso com tempo, que eu pense nos temperos que eu posso usar. Aliás, preparar os alimentos com amor é também conhecer os temperos, é também me interessar para descobrir coisas novas. De repente, eu teste um tempero que eu não tenho usado ainda, né? Então, a preparação do alimento faz muita diferença. É muito diferente quando eu tenho um alimento que foi preparado com carinho, que dê uma sensação de um aspecto saboroso. E isso, quando a gente faz com cuidado, naturalmente acontece, né? Então, a segunda dica é prepare o alimento com amor. Descubra formas gostosas. Descubra o que você gosta também. Porque o nosso paladar, ele acostuma com muitas coisas e ele descobre sabores diferentes. De repente eu não gosto muito de rúcula, mas se eu misturar bastante alface e tomate, a rúcula pode dar um sabor diferente e eu posso desenvolver o gosto pela rúcula, por exemplo. Então a gente pode criar uns macetes aí, tá? E o terceiro ponto, que é a terceira dica que eu dou, é busque o sim na satisfação, na quantidade que você comeu. Busque o sim depois da pergunta: foi o suficiente? De que maneira eu quero que a gente entenda isso? Eu convido a cada pessoa que deseja se conectar mais com alimentos, deseja se conectar mais consigo mesma, a fazer essa pergunta logo após a refeição. Então, além de comer devagar, mastigar bem, extrair o máximo de sabor que o alimento pode dar, ter o hábito de se perguntar: poxa, terminei minha refeição, terminei de almoçar. Que eu possa, então, me perguntar: Tânia, foi o suficiente? Foi o suficiente para nutrir o meu corpo? Esse alimento foi o suficiente? Busque o sim.
Se você sabe que fez uma refeição saudável nas quantidades certas, você deve buscar esse sim dentro de ti. Porque talvez eu estivesse acostumada a comer em excesso. Talvez eu estivesse acostumada a comer o quanto tinha vontade, repetir mais e mais e mais vezes. Então, quando eu treino em mim mesma buscar esse sim, sim, foi o suficiente essa refeição, eu começo a perceber que eu não vou morrer se eu não repetir, que eu não vou passar fome se eu não comer toda aquela quantidade que eu tinha vontade. Porque uma coisa é eu sentir fome, outra coisa é eu sentir vontade de comer. E se eu tenho um hábito não adequado, pode ser que eu coma em excesso porque eu quero me distrair. Pode ser que eu coma em excesso porque eu estou acostumado a comer quando tenho vontade. Aliás, vamos falar abertamente. Será que a gente foi treinado a passar vontade? Será que eu desenvolvi essa habilidade em mim de lidar com o desconforto da vontade? Então, quando eu tomo uma decisão consciente de me alimentar, eu sei a quantidade que eu posso comer e que é o suficiente para me nutrir. E eu coloco essa quantidade no meu prato, me alimento devagar e conscientemente, é muito mais fácil ou é a garantia de que foi realmente o suficiente. A questão é, talvez nós não estejamos acostumados a comer de uma maneira tão consciente. E aí a gente não busca essa resposta ou simplesmente o dia a dia corrido não nos permite isso, tá certo? Então fica a minha dica, fica as 3 dicas básicas então. Primeiro, pense antes de se alimentar, pense antes de começar o teu dia. Segundo, prepare o alimento com amor, com carinho, para que ele fique gostoso e atrativo. E por terceiro, busque o sim depois das refeições. Sim, foi o suficiente. Vamos praticar isso? São 3 dicas bem efetivas e que eu acredito muito nelas. São uma forma de posicionamento mental que a gente pode desenvolver sim à medida que a gente treina. Tá certo? Até mais!